Diz assim a minha versão aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 1 aí, né? Bendize, ó minha alma. Salmo de Davi aqui, irmãos, ele ensina sobre a gratidão que adora. E eu vou intitular essa mensagem, meio um culto de ação de graças, mas eu vou intitular essa mensagem como a gratidão que adora. Amém? Nós podemos somente adorar a Deus por quem Ele é, exaltar Ele, mas também tem uma gratidão que pode brotar em nossos corações e essa gratidão fazer nós adorarmos a Ele. Então Davi, ele diz aqui, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Depois nós vamos ver o porquê que tem a ver com a gratidão. Davi, ele bendize ao Senhor aqui, ele fala para ele mesmo: bendize, ó minha alma. Ele está falando com ele: minha alma, tudo que há em mim, adore o Senhor, bendiga o Senhor. Ele está falando com ele mesmo, né? É muito interessante. Nós vemos Davi fazer muito isso nos seus salmos, falando: ó minha alma, adora o Senhor, bendiza o Senhor, né? Depois eu vou falar de novo aqui, para não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele era um adorador nato, um adorador, sim, por excelência, uma pessoa que sentia a presença de Deus. Ele era perfeito? Não, não era perfeito. Nós vemos na Bíblia disso. A Bíblia não esconde os defeitos de Davi e os erros que ele fez, mas mostra que ele era uma pessoa que se arrependia rapidamente pelas suas coisas, seus defeitos, seus pecados, e ele se quebrantava na presença de Deus constantemente, estando tudo bem, como também estando tudo errado nas tribulações da vida e etc. Ele adorava a Deus em todo o tempo. Foi o que nós vimos aqui no Salmo 100 também, fala sobre isso, né? E Davi era um adorador, e ele nos ensina isso, podemos aprender com ele isso aqui. Você já falou para você mesmo? Vamos lá, Josifran, vai, adora a Deus, não fica desanimado não. Vamos lá, Josifran, você já fez isso com você mesmo? Você tem o costume de fazer? Come on, Josifran, hey, wake up, let's go, praise God, se ajoelha aí, levanta a mão, Josifran, tá cansado, levanta, sabe? Adora, agradece, ó, quebrou o carro, agradece, Josifran, agradece, não reclama. Não é verdade? Davi nos ensina isso, nós ajudarmos nós mesmos a buscar o Senhor, a agradecer. Você vai ver mais pra frente aqui que ele se lembra ele mesmo das coisas, ele pontua um monte de coisa para ele agradecer a Deus. Ah, Senhor, obrigado por tudo, amém. Não, ele pontuava. Você vai ver aqui o Salmo 103, se você não conhece muito ele, você vai ficar apaixonado. Então ele fala: bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Sorry, I'm going to try to slow down, Jennifer. Bendiga o seu santo nome. Esse bendize do hebraico é barak, que a raiz dessa palavra significa, né, abençoar abundantemente, ou se ajoelhar para adorar, bênção e também exaltar, e também bendizer. Bendizer no nosso vocabulário, né, que nós conhecemos, o que é bendizer? Me ajude aí. Falar bem de alguém, né? Por exemplo, eu ajudo a Rafa em algo, aí ela chega pro Felipe: poxa, o pastor me ajudou com isso, estava precisando tanto disso, poxa, glória a Deus para a vida do pastor, né? Foi na hora certa, e pô, sou usada por Deus, não sei o que é isso. Ela está me bendizendo para o Felipe, né? Ou nós conhecemos muito pelo contrário, maldizendo, falando mal do outro, né? Para outra pessoa, fofocando. Então, bendizer é o contrário do falar mal, você falar bem da pessoa para alguém. E Davi está falando para ele mesmo: ó, bendiga Deus, fala para Deus quanto Ele é bom, quanto Ele é maravilhoso. Vai, minha alma, ele está falando para ele mesmo, né? E por quê? Por causa da gratidão que ele tinha para Deus, pelo que Deus fez para ele, pelo povo de Deus. E se nós analisarmos
aquilo que Deus faz mostra quem Ele é. Não é verdade? Jesus disse, você conhece a pessoa pelos frutos. Então, você vai ver muitas coisas depois aqui, a gente vai passar que o que Deus fez. Ele agradece a Deus, né? Bendize ao Senhor, numerando para Deus, falando para Deus, o Senhor fez isso na minha vida. Senhor, o Senhor fez isso. Que nem eu falei antes, às vezes nós estamos em silêncio, mas Deus Ele contempla o gemer da nossa alma, né? Às vezes não conseguimos orar, falar algo, depende da situação, ou até mesmo agradecer de algo, mas Deus Ele conhece, Ele vê lá dentro o sentimento de gratidão, mas também é bom nós falarmos. Ele contempla nosso coração? Contempla, mas também é bom falarmos também. Porque quando nós falamos, acontece algo dentro de nós. Lembra aquele exemplo que eu sempre falo de um teólogo muito famoso, escritor, que é o C.S. Lewis, né? Ele, antes de se converter, ele é um ateu, assim, muito conhecido. E ele sempre falava para um amigo dele, pastor, ele era super amigo de um pastor. E ele falava, eu não consigo entender esse Deus egoísta, né? Egocêntrico, quer que as pessoas adorem a Ele, orem para Ele, né? Levanta as mãos e bendigam Ele e tal. Como assim, né? E ele depois relatou de quando ele teve um encontro com Deus de verdade, né, esse amigo dele orando por ele, ele teve um encontro com Deus. E depois ele disse, agora eu entendo porque que Deus fala para nós adorarmos a Ele. Porque não é porque Ele precisa, é porque nós precisamos adorá-lo. Porque quando nós adoramos a Ele, né, entoamos palavras, traduzindo aquilo que está no nosso coração, quando nós o adoramos, algo acontece em nós, dentro de nós. Quando nós nos disponibilizamos a adorar Ele, algo acontece em nós, porque há uma conexão do céu com a terra, há uma conexão com o divino, com o carnal. E aquilo que está em nós, o nosso espírito, que é o espírito, alma e corpo, o espírito que Ele colocou em nós, que é responsável pela nossa conexão com Deus. Ele entra em ação. Aí algo espiritual, sobrenatural, acontece dentro de nós. Amém. Então quando nós nos disponibilizamos a bendizer ao Senhor, a adorar ao Senhor, algo dentro de nós acontece. Amém? E Davi sabia disso. Minha alma, vai minha alma, vamos lá, está precisando minha alma. Todo o meu ser adore ao Senhor. Rapidinho. Ô pastor, esse salmo, ele é maravilhoso, porque eu faço esse salmo já não sei quanto tempo. Uhum. E toda vez ele tira lágrimas. Não é, pastor? Muito. Todos eu amo todos os salmos, mas esse em particular, principalmente quando você tem alguma coisa para agradecer e a gente não acha nem a palavra para agradecer, eu pego ele, porque ele enche o coração de alegria. É verdade. E a conexão que você falou. É relatable, né? Um salmo que é, como é que fala relatable? Que a gente pode relate to it. Você se identifica. É. Amém, isso aí. Bendiga a minha alma ao Senhor, né? Depende da tradução da Bíblia, a linguagem vai sempre falar bendizer, né? Ao Senhor, ó minha alma, né? Na vida nós temos muitas razões. Se você quiser reclamar, você vai ter muita razão para reclamar, se você quiser. Só olhar para os lados e tal, né? Mas há muito mais razões para nós agradecermos. E algo dentro de nós acontece quando nós temos um coração grato. Quando você agradece em vez de reclamar, quando acontece um problema, acontece algo que você não esperava, alguém não quer fazer o que você queria que a pessoa fizesse, né? Então, quando você se acalma, agradece, há um agir de Deus no seu coração espiritual e fisicamente também. Você faz automaticamente aquilo que Salomão disse: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida e da morte. Então, quando você agradece pelo que você tem e para de reclamar com aquilo que você não tem, que você queria,
você guarda o seu coração. Guarde isso, porque quem reclama, não reclama só consigo mesmo, vai sempre contaminar alguém com a reclamação. Vai sempre contaminar alguém com a reclamação. Quer reclamar? Reclame com Deus. Você pode reclamar com Deus. Quer desabafar? Desabafa com Deus. Às vezes a gente precisa desabafar mesmo. Não precisa mesmo? É ou não é? Né? Às vezes a gente precisa vomitar para fora, né? Porque é para se sentir melhor depois. Depois que eu vomitei, fiquei bem melhor. Quarta-feira à noite. Dor de cabeça passou, um monte de coisa passou. Sabe? Mas não reclama com as pessoas, não. As pessoas não merecem, não, irmão. A pessoa está tendo um bom dia, você vai lá reclamar, você estraga o dia da pessoa. É ou não é? Quando que já estragaram o seu dia, veio reclamar com você. Você estava tão bem no seu dia, veio, sabe? Meu Deus, eu quero passar o resto do meu dia sem essa informação. Né? Então guarde o seu coração, agradeça mais. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que reclamar. Bendiga, né? A palavra de Deus fala, Paulo fala lá em Efésios, esqueci o versículo agora, só me vem o que ele falou, que é, se não for para edificar o outro, não fala, né? Se não for para acrescentar algo, para fazer a pessoa crescer, melhorar o dia dela, guarda a boquinha, né? Bendize ao Senhor, ó minha alma. Bendize ao Senhor a minha alma. Versículo 2. Bendize o Senhor a minha alma. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Lembra que eu falei falando com ele mesmo, ó, não esquece não, hein? Não esquece não. Essa palavra benefícios aqui é gemu no hebraico. A raiz dela é bem assim, abundante. Pode ser também tanto usado, depende do contexto que for usada a palavra, para maldição, como também para bênção, tá? Depende do contexto. Lembra aquele versículo que a Jó, né, perdeu tudo, aí subiu a mulher, né? Aí a mulher falou para ele, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Lembra disso? A palavra é gemu, que pode ser, que é abençoar. Muitas pessoas, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Que também poderia ser abençoar. Tem pastores que falam que talvez poderia ter traduzido como abençoar o teu Deus e morre. Para não condenar a mulher, que muitas pessoas, poxa, que mulher maldita, né? O cara tá na ruim já, e ela também, mas ela vai piorar a situação, né? Fala para amaldiçoar a Deus. Aí muitos dizem que ela quis dizer abençoa para Deus, a Deus e morre. Que ela não estava tão reclamando, né? Foi um erro de tradução. Mas ninguém sabe. O contexto ali seria amaldiçoar o teu Deus e morre, né? Por causa de tudo que ela falou depois. Tá bom? Contexto. Então essa palavra, que é esse benefício, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, é benefício. Também traz a raiz dessa palavra, que é bênção, que também é recompensa, que é também reward, que é um prêmio também, recompensa, um prêmio, que também é um tratamento bom que foi feito para você, né? Também pode ser traduzido como um mimo. Não esqueça de nenhum dos mimos do Senhor sobre a sua vida, sabe? Não esqueça de nenhum das bênçãos do Senhor, não esqueça das recompensas do Senhor, dos prêmios, do tratamento que Ele tem para você. Então essa palavra é uma palavra muito rica, né? E Davi fala para ele mesmo, não esqueça disso. Bendize ao Senhor a minha alma. Será que nós temos esquecido de tantas as bênçãos que Deus tem nos dado? Porque nós temos a mania, a péssima mania de às vezes ficarmos tão felizes quando ganhamos algo, quando recebemos algo, quando somos ajudados,
Mas depois passa um tempo, nós esquecemos facilmente. Você ganha um carro novo, compra um carro novo, ganha, né? Compra um carro novo. Amém, né? Amém. Você compra um carro novo, às vezes com muito sacrifício. Você lava toda semana, no mínimo uma semana, tosse todo dia, né? Tá ali no maior cuidado. Passou um mês, né? Comprou um carro essa semana, tá esses bugs aí em todo lugar, né? Você dirige, enche a frente do carro de bug, o retrovisor, você limpa todo dia os bugs. Aí daqui 2 meses, você tá quase não lava o carro. Aspirar então, passou já aquele zelo. É ou não é? Fazemos isso com muitas coisas. Muitas coisas. E às vezes deixamos de agradecer, esquecemos as bênçãos que nós recebemos. E às vezes uma coisa ruim que acontece, você começa a reclamar. E vai esquecendo. E Deus vem falar conosco hoje para nós sermos como Davi. Nós lembrarmos a nós mesmos, colocar no papel quantas bênçãos temos para agradecer. Coisa ruim vai acontecer. Fala para alguém, pelo amor de Deus, fala, coisa ruim vai acontecer. Não baixa a madeira não, que é superstição, tá, gente? O que Jesus disse lá em João? No mundo vocês terão aflições. Mas, eu gosto do mas, o mais da Bíblia, de Jesus e Deus é: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se Ele venceu, nós vencemos com Ele, amém? Amém, Jesus, obrigada. No mundo vocês vão passar por aflições. Deus não vai mimar a gente e privar a gente de passar nas tribulações da vida. Porque as tribulações nos transformam, nos amadurecem, faz a nossa fé crescer. Nós temos que agradecer pelas tribulações. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5, ele disse: dai graças em todas as coisas, não por todas as coisas, durante todas as coisas. Tenha o coração grato. Quebrou o carro, um exemplo. Obrigado por quebrar o carro, meu Deus. Não é isso. Não. Quebrou o carro, tá ali na glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Amém. Amém. Deus proverá. Isso dá graças em todas as coisas, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que ter sabedoria. Temos que aprender a agradecer. É uma coisa que todo mundo sabe. Botar em prática, né? Por isso que Deus traz palavras como essa para nos trazer a memória, para nos trazer de volta a alegria da gratidão, né? De cultivar essa cultura da gratidão, de trazer a memória. Talvez você não tenha no seu celular, no aplicativo de notas, uma lista de coisas que você tem que agradecer, que você tem que lembrar sempre, que você tem que ler, pelo menos uma vez por semana ali. Se você não tiver, faça hoje, pelo amor de Deus. Pega no seu celular ali, no Pages, no Word, onde que você tiver no seu celular, que você anota suas anotações, no aplicativo de notas. Faça hoje lá assim, ó, motivos para agradecer. E numera. Vai numerando lá, ó. Você não vai conseguir lembrar de tudo hoje. Mas semana que vem você lembra de algo novo, adiciona. Pega esse costume. E uma vez por semana lá, ó, você lê, você vai lendo, lê. Irmãos, isso traz alegria aos nossos corações. A alegria de Deus. Você pode passar a tribulação que for, mas você vai ter muitas coisas para lembrar do que Deus fez, que Deus está fazendo. Vai acrescentar fé no seu coração. Poxa, eu passei por isso, Deus fez isso, ó, lembrei aqui, ó, estou passando por isso hoje de novo. Deus vai fazer de novo, Deus vai me abençoar de novo, Deus vai me livrar, vai me guardar, Deus vai me fortalecer, Deus vai fazer milagre. Deus é o mesmo, Deus é comigo hoje de novo. Isso faz algo novo em nossos corações, a alegria da gratidão de Deus. A gratidão é poderosa. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso.
Isso é gratidão. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Bendiga ao Senhor, bendize, Senhor. Ó minha alma. Vamos continuar aqui, estou quase acabando. Versículo 3. Aqui ele começa a numerar as coisas. Ele começa a lembrar ele mesmo. Olha o que ele fala, hein? Olha só. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O 3. É Ele quem? É Deus, né? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Você sabe o que é iniquidade? Tem tipos de pecado, ok? Tem um pecado que você faz sem querer, você fez, oh meu Deus, me perdoa, Senhor. Tem transgressão. O que é transgressão? Você infligir a lei. Você está vendo o speed limit lá, você está, oh, não sei, estou vendo, estou atrasado, o que foi? Transgrediu a lei. E tem a iniquidade, que é um pecado maior, grave, que é premeditado, tá? Premeditado, você pensa, planeja, vai lá e faz, tá? Vai lá e faz o mal. Isso é uma iniquidade, Tem pessoas que falam, ah, não tem pecadinho nem pecadão, pecado é tudo igual. Para Deus, pecado é pecado, tá? Um pecadinho, um pecadão é pecado para Deus. Mas as consequências são diferentes. É de acordo com o pecado. Se a consequência é maior, então o pecado é maior também, né? Então tem pecadinho e pecadão, mas pecado é pecado. Você transgride contra Deus em primeiro lugar. Quando você erra, você fala uma mentira, faz um pecado, você peca em primeiro lugar contra Deus. Depois contra você mesmo, depois contra o próximo, se envolver o próximo. Entendeu? Então é uma transgressão contra Deus, tá? É uma ofensa contra Deus em primeiro lugar. Então, mas tem pecados mais graves, né? Que é a iniquidade. Então, olha só. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Davi falou, ó, lembra que estava doente lá, ó? Ei, bendize ao Senhor a minha alma. Lembra que estava doente? Você não está mais? Agradece. Porque no dia que você ficar bom, você, obrigado, meu Deus, vou trabalhar, depois esquece o resto da semana. Lembra? Poxa, semana passada estava, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, por esse carrinho passando aqui. Tudo bem, tudo bem. Ó, o versículo 4 aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Esquece o carrinho. Quem redime a tua vida da perdição? É Deus, é Ele. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Oh, glória, irmão. Meu Deus do céu, irmão. Maravilha. É Ele que te dá salvação. É Ele que te redime, coroa de benignidade. Isso é muito profundo, irmão. E de misericórdia. Versículo 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aleluia. É Ele que abençoa, irmãos. É Ele que nos abençoa. Nós vamos lembrar, ó, recebeu uma bênção, tá indo tudo bem, não tá indo nada errado. É bênção, irmão. Não é quando vê coisa grande, não. Bênção é quando tá tudo certo também. Não tá dando errado, já é bênção. Não é verdade? Oh, meu Deus do céu.
A criança tá correndo, tá falando, buzinando no seu ouvido, dá graças a Deus, tá com saúde, irmão. A criança tá lá, ó, morrendo, você tá lá preocupado, é ou não é? Tá correndo, tá pulando, tá te, sabe? Oh, meu Deus do céu, eu preciso de paz, essas crianças. Dá graças a Deus. É difícil, mas né? Até isso é bênção, né? As crianças estão felizes, saudáveis, graças a Deus. É Ele que nos enche de bênçãos. É Ele que nos renova, irmãos. Isso aqui é muito profundo. De sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Deus traz renovo para nós. E nós temos que lembrar desses renovos. Porque nós precisamos constantemente de renovos. Constantemente uma visitação de Deus mais profunda, mais poderosa, para nos dar aquele up, né? Dar aquele chacoalhar para a gente acordar. Porque a gente está bem às vezes, mas a gente não está aquele, né? Na mil ali. No primeiro amor, você está bem, aparentemente, está morando, está tudo bem, mas às vezes não está aquele fervor. E às vezes Deus dá aquele renovo e você, meu Deus do céu, agora eu estou vivo de verdade. Achei que estava vivo, meu Deus do céu, né? Então Deus traz esses renovos. E Ele fala que como renova a águia, irmãos. Né? Tem essa história que falam que é um mito, falam que é verdade, ninguém sabe sobre essa renovação da águia. Que fala que quando ela está com 40 anos, ela sobe a um monte muito alto e faz ali um ninho e ela passa por uma transformação, que a águia já está velha, 40 anos, né? Penas velhas, o bico está grande demais, está quase dando a volta assim, e ela começa a bicar o bico na pedra, bicar, até aquele bico cair, e começa a puxar, na verdade antes com o bico, né? Puxar as penas velhas, depois bate o bico até cair o bico, as unhas, né? Até elas serem cortadas, porque ela começa a crescer, que ela consegue pegar mais os animais, e ela passa por uma renovação ali, passa um bom tempo, até ela estar renovada e ela voar de novo com as penas novas que cresceram. E a Bíblia fala aqui, é uma das partes que a Bíblia fala sobre essa renovação da águia, né? E é maravilhoso isso, que a Bíblia fala também sobre o renovo que Ele traz para nossas vidas, né? Lá em Romanos capítulo, deixa eu marquei aqui, Romanos capítulo 13, versículo 14, deixa eu abrir aqui. Obrigado, Carol. Romanos 13, 14. Quem pode abrir aí, por favor, rapidinho? Outra pessoa, abre em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Outra pessoa, abre para mim, por favor, Lamentações, que é depois de Jeremias. Que é Lamentações, Jeremias 5, 21. Então, quem abriu em Romanos 13, 14, leia aí, por favor. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Vai estar complementando com os outros. Se revestir de Cristo. Efésios 4, 22. Alguém achou? 22, 23, 24. Não, mas é o capítulo 2. 4. Ela está aqui. 4 e 22. Porque, quanto ao relato passado, vos depositareis no velho homem, segundo pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então fala aí, se revestir, né, se despir, como se fosse uma veste, né, do velho homem, e se vestir do novo homem, de uma nova consciência de Deus, de nova santidade, de justiça, né? Se revestir de Cristo. Em nós, como Paulo fala várias vezes, né? E quem pode ler aí
Lamentações 5, 21. Amém. Fala mais alto, por favor, Lu. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como de antigamente. Amém. Então ele fala ali, eita. Então ele fala para Deus restaurar a Deus novamente, né? E outra tradução fala, nos converte, Senhor, a ti. E restaura novamente, né, os nossos dias, né? Algo do tipo assim, né? Como está a sua tradução? É a nova versão internacional. O final está como? A segunda parte. A segunda parte renova os nossos dias como os de antigamente. Renova os nossos dias como de antigamente. Ele está falando ali para o povo de Israel. Renovar, né, a comunhão com Deus, a aliança com Deus, o primeiro amor com Deus, né? Então ele fala sobre renovação também ali. Muitas partes da Bíblia. Mas eu creio que esses versículos são suficientes para nós vermos que Deus tem renovo para nós, né? E Davi falou assim, olha, minha alma, lembra dos renovos que Deus já trouxe para você. Vamos lá, ó. Busca Deus novamente, bendiga o Senhor. E aqui a lista é grande, só vou nomear algumas coisas que ele falou aqui, tá, gente? No versículo 6 ele diz, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O 8, é misericordioso e piedoso, e longânimo em grande benignidade. 10, não nos tratou segundo nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porquanto o céu, 11, está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. 12, quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele está falando para a alma dele, olha, Deus ele afasta de nós as transgressões. Ele não, vai falar mais aqui, ó. 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. O homem foi criado do pó da terra. Amém? 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluia. 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Né? Seja, bendize ao Senhor. Versículo 20. Bendizei ao Senhor os seus anjos magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecem à voz da sua palavra. 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós os seus ministros, seus que executais o seu beneplácito. 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. E termina assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então ele está ali, ó, tem motivo de sobra. Adora a Deus, bendize o Senhor, porque Ele é muito bondoso. Não, falou que não retribui a nós segundo nossos pecados, né? Ele nos trata como filho, como o Pai tem misericórdia dos filhos. Ele é tardio em se irar, né? Benevolente, misericordioso, nos ama, nos cura. Ele cuida de nós. Bendize ao Senhor, irmãos. Isso é gratidão. Um coração grato em todo tempo. Segura a barraca aí. Eita. Eu acho que na bolsa dela tem os pininhos aí, ó. Tem que colocar e meio que pisar em cima assim. Tô terminando já aqui. Amém, irmãos? Deu para entender um pouquinho o que é o coração grato? Amém? Deu para lembrar? Deu para trazer de volta aí a lembrança um pouco? Para aumentar mais ainda a gratidão que você já tem no coração, né? A lembrar de mais coisas. Dever de casa, ó. Bloco de notas. Numere as razões porque você é grato a Deus. Numere. Isso vai mudar o seu estilo de vida. Vamos fazer isso, amém? Vamos fazer isso? Beleza? Então vamos orar aí.
Creio que deu para entender aquilo que Deus tem para nós, que Deus quer falar aos nossos corações. Esse momento de reflexão, de agradecer a Deus em todo o tempo, né? Dar graças a Deus em todo o tempo. Amém? Porque Ele é conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Poderíamos não ter conseguido chegar até aqui. Empecilhos poderiam ter acontecido, barreiras. Mas o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Porque o Senhor queria tratar em nossos corações um pouco mais sobre a gratidão. Muito obrigado, Senhor, por se preocupar conosco, por trazer isso aos nossos corações, por cultivar isso, por aflorar isso. E reconhecemos que nós precisamos de mais, Senhor, mais gratidão em nossos corações e nossas vidas. Botar em prática mais, te bendizer, a permitir que a nossa gratidão te adore, Senhor. Nos leve a te adorar, Senhor. Pois o Senhor é digno de toda a adoração, de toda a gratidão. Mesmo que o Senhor não fique pedindo para nós agradecermos. Assim como nós temos nossos filhos, nós fazemos por amor a eles. Cuidamos dele por amor, não esperando que ele fale obrigado. Mas quando nós falamos obrigado, te agradecemos, algo acontece em nós. Esse é o mistério que o Senhor quer trabalhar em nós, Senhor. E nós temos aprendido isso esta manhã. Muito obrigado, Pai, por essa palavra do céu sobre nossas vidas, que nos alimentou essa manhã um pouco mais e nos tornou mais fortes hoje, Senhor. Nos ajuda a ter mais compromisso contigo, mais dedicação contigo, Senhor. Pois o Senhor tem toda a dedicação conosco. E nós precisamos ser recíprocos. Mais, Senhor. O Senhor deu o seu melhor para nós, que é Cristo Jesus, para morrer naquela cruz por nós. E nós precisamos dar o nosso melhor para Ti também, Senhor. Conforme as nossas forças. Porque como o Senhor disse aqui, através de Davi, o Teu Espírito Santo inspirou ele nessas palavras e disse que o Senhor lembra da nossa estrutura, que nós somos pó, Senhor. Por isso, o Senhor tem paciência conosco. Muito obrigado. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Todos dizem amém? Amém. Amém. E amém. Antes de nós terminarmos, nós vamos trazer as crianças para cantar aqui, amém? Um louvor que Deus tem falado no meu coração, sobre cura, sobre o visitar de Deus. E também, acho que tá live? Não, não é só gravando, né? Tá. Aí chega.